O que podemos transmitir de conhecimento, compartilhar entre as gerações, transmitir aos mais novos e aprender com os mais experientes. Esse é o podcast da Agro Rural, Planejamento Agropecuário. Eu sou o engenheiro agrônomo Ricardo Cunha e o nosso objetivo é provocar os produtores a enxergarem seus agroempreendimentos com uma visão empresarial, buscando sempre o crescimento financeiro e moral. O nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Felipe Santos. Boa noite, Felipe. Obrigado por ter vindo, compartilhar um pouco da tua experiência e do teu tempo conosco. Boa noite, Ricardo. Boa noite a quem está em casa aí nos assistindo. É sempre muito gratificante, né, Ricardo? A gente está conversando sobre agronegócio, conversar sobre gestão, conversar sobre propriedades rurais, né? Que é o nosso DNA, é o que a gente faz todos os dias e é o que nos deslumbra a acordar cedo, estar com o produtor rural tentando sempre levar as melhores tecnologias e as melhores informações. E a gente vê, né, Ricardo, que com o passar dos anos, né, o produtor não pode ser mais só aquele que vai lá para fora e que planta. Ele tem que ir no banco, ele tem que ter acesso à linha de crédito, ele tem que chegar e conversar com o banco, ele tem que conversar com o gerente e tem que ter um conhecimento, né, bem aprofundado dos números do seu negócio. Porque é muito triste quando se vê que daqui a pouco um produtor pode inviabilizar o seu negócio e produzindo, né, com uma excelente produtividade, inviabilizar por um erro de gestão, né? Então hoje eu gostaria de trazer um pouco da minha experiência, né, nessa parte de gestão, na qual já há 6 anos eu estou desempenhando esta função junto a produtores locais, mas trago uma experiência da qual eu já vivenciei gestão nos estados da Bahia, do Tocantins, Piauí, já parte norte do estado do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Então, tudo que se fez de gestão lá, né, a gente vem tentar replicar aqui em Canguçu. E já temos alguns produtores já desenvolvendo esses processos de gestão, onde eles já sabem hoje qual é os gargalos do negócio deles, né, Ricardo? Perfeito, perfeito. Felipe, te apresenta para o pessoal da onde que tu é natural de Canguçu, te formasse em Pelotas, enfim. Para quem não te conhece, que fique conhecendo, onde é que tu trabalha hoje, que atividade tu está desenvolvendo. Isso, Ricardo, eu, né, sou formado na Faculdade de Agronomia em Pelotas, né? Fiz essa experiência numa empresa que desenvolvia processos de gestão do agronegócio em todo o Brasil por um bom tempo, né? E agora já vai para 4 anos que nós estamos trabalhando junto ali, né, contigo na Agro Rural, onde a gente trabalha para o Senar na parte de ovinocultura e alguns produtores da qual a gente atende essa parte de gestão e administração da propriedade rural. Porque, né, foi uma coisa que tu nos instigou lá, desde o período que começamos a trabalhar junto dentro da Agro Rural, da importância da gestão da propriedade, né? Nós não sermos só mais o produtor rural, mas sim aquele, pode-se dizer, empresário rural. Por que não empresário, né? A gente tem empresário, às vezes a gente se associa a uma grande empresa e não é. O agronegócio hoje, às vezes a gente acha que é um pequeno produtor, mas muitas vezes a maioria dos comércios locais de Canguçu não faturam e não movimentam o que um pequeno e um médio produtor movimenta. Então, sim, o produtor rural hoje ele é um empresário rural, né, Ricardo? Sim, sim. Uma coisa que a gente sempre busca e conversa bastante, né, é justamente essa conscientização de que o produtor ele deixou de ser muitas vezes aquele agricultor que acorda às 5 da manhã e vai deitar às 10 da noite e direto em cima do trator, e muitas vezes ele tem que fazer outros gerenciamentos que, no entanto, ele não fazia anteriormente. E isso daí traz alguns percalços, digamos assim, ele peca em alguns quesitos. Hoje a gente tenta transmitir para o produtor que ele é muito mais um empresário, e aqui eu citava agroempreendimentos, do que justamente aquele produtor raiz, digamos, que passa o dia inteiro em cima do trator. Quando tu entra nessa parte de gestão, de administração da propriedade, meu Deus, tem muito assunto para que a gente fale, explore e melhore, né, assim por diante, né? E é uma coisa que não é tão complexa, né, Ricardo? Eu digo pro produtor, mas é difícil, mas hoje o que nós precisamos, né? Nós precisamos que esse produtor só pegue todo o final do dia e junte as notas numa pastinha, na carteira, né? Ou chegou do comércio da cidade, foi para sua propriedade, pega aquelas notas ali e vai fazendo um compilado, né? Para a gente acompanhar o que está acontecendo com a safra ao longo dos anos, o que está acontecendo com o seu grau de endividamento ao longo dos anos, produtividade, resultado. Porque, como eu estava dizendo, né, seria muito triste a gente ver um produtor sair do negócio
com uma alta produção, com uma alta produtividade. Exato. Então ele está saindo do negócio não porque ele não produza bem, mas sim por um mau gerenciamento dos seus recursos. E né, a gente acompanha, a gente sabe muito o dia a dia de muitos produtores e o que se nota? Um grau de endividamento significativo ano a ano, que este grau de endividamento não acompanha o volume de área plantado. O que eu quero dizer com isso? O produtor está ao longo dos anos aumentando significativo o seu endividamento e não vem aumentando tão significativamente falando a área plantada. Então o que me gera de preocupação é que esse dinheiro do banco não está indo para trocar caminhonete, não está indo para comprar uma casa na praia, não está indo para custear a sua vida. Então essas coisas a gente tem que mostrar para o produtor. Se ele está pegando dinheiro do banco de fato para produzir e melhorar o seu negócio, ou se ele está pegando dinheiro do banco muitas vezes com um juro muito mais elevado do que ele acha para custear o seu dia a dia na vida, né? Claro. E a gente sabe, né, Ricardo? A gente já atendeu bastante produtor e atende bastante produtor. Muitas vezes o produtor diz assim, eu quero uma receita X por mês. Mas e o teu resultado do teu negócio viabiliza esta receita X por mês? Ou tu está pegando dinheiro do banco e está custeando a tua vida, o teu mês, o teu dia a dia com o dinheiro do banco? Se é em cima do resultado, se é em cima do que te sobrou daquela safra, perfeito. Mas tu tá cada vez mais tomando dinheiro de banco, pagando juro pro banco para viver teu dia a dia, opa, nós temos que ter um alerta aí, porque pode ser algo que venha nos deixar tão alavancado a nível de viabilizar o negócio. Claro. Felipe, tu que andou em vários estados, trabalhou em grandes empresas, quando eu te desafiei a montarmos o negócio, estruturarmos o negócio juntos, tu de imediato foi parceiro, né, nesse sentido. Eu queria que tu fizesse um paralelo, o que tu viu de diferença entre os produtores, claro que grandes empresários, grandes propriedades, e o que tem de mais gritante de diferença entre esses produtores do Brasil, dos grandes centros, dos grandes estados produtores e do nosso produtor local, digamos assim. Há uma diferença muito grande de profissionalização, o que tu evidencia? Não, claro, né, Ricardo? O que a gente vê? Quanto maior o empreendimento, quanto mais empresário é este produtor, existe um nível de informação mais qualificada, existe um nível de pessoas dando um suporte por trás deste produtor bastante representativo. Mas eu vou te dizer que, basicamente, a maioria dos grandes, médios e pequenos produtores, os gargalos são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, né? Eu noto, assim, que a grande maioria do país cuida muito do solo, né? Que é uma coisa que também que eu vejo que nós na AgroRural trabalhamos isso, né? Exato. Que é o principal fator de produção. Então eu vi assim, quase todos os produtores que a gente conversava, uma coisa que fazia com que eles produzissem extremamente bem é que eles praticamente não tinham mais o que investir no solo. Então só tinham que investir aquilo que a cultura tirava. Claro. Então eles sempre cuidaram na questão da acidez, do fósforo, do potássio. Então eles sempre viram o solo como aquela ferramenta de produção, que tem que estar sempre bem azeitada, como se diz, bem ajustada. Mas fora isso, a dificuldade de juntar nota, a dificuldade de guardar e de pegar dinheiro de banco para custear o dia a dia, isso daí vai do multimilionário ao pequeno produtor, e isso sabe meio que regra. Não adianta, né? Tu sabe que a gente viu principalmente esse ano com essa suba dos juros, né? Algumas questões preocupantes, né? Como tu fala. Hoje, se tu falar, a gente tem casos de clientes tomando crédito a 27% ao mês. Então, assim, ao mês não, desculpa, ao ano. Então é algo difícil de tu imaginar como tu vai custear isso daí no final da safra, né? Entre outros percalços, como o clima que a gente está vendo. Então, tudo isso influencia para que aumente essa preocupação e que chegue de noite e o produtor não durma, né? E essa é uma preocupação muito grande. Quando a gente fala em agronegócio, e tu também é um investidor no agronegócio, a família sempre foi e tu continua, o que tu consideraria como digamos, como uma rentabilidade sonhada dentro desse agronegócio? Tu aplicaria dinheiro no agronegócio para ganhar quanto de rentabilidade nesse...
Eu acho, Ricardo, que eu vejo o agronegócio? O agronegócio é como uma bolsa de valores, né? Existe um grande risco, né? E por outro lado, um tremendo capital imobilizado, e com um deságio muito significativo, né? Porque se a gente bota a colheitadeira, eu sempre faço a conta, né? Se a gente comprar uma colheitadeira, vamos chutar por 1.200.000 hoje, financiado no banco ali com 8, 10 anos para pagar, daqui a 3 anos eu não consigo mais vender essa colheitadeira por 900 mil. Claro. Porque para quem eu oferecer por 800 mil, não. Vai fazer a conta de quê? Eu vou lá na loja, compro com 10 anos para pagar. Então nós temos um capital representativo, Claro. né, imobilizado com um juro, né, anual. Não é de graça, mais tem baratos. um juro. Geralmente fecha quase na casa de 1% ao mês, sendo juro subsidiado a 1%. Então tem um capital imobilizado muito grande, né? Então tem uma tomada de crédito muito grande, tem uma parcela de banco bastante significativa a pagar por ano. Então ela remunera bem como todo o negócio de alto risco. Eu acho que o negócio remunera muito bem, mas como todo o negócio de alto risco, né, tem esse risco grande. Claro. Nós viemos de um cenário, né, de há 2 safras atrás espetacular, onde se fez uma lavoura relativamente barata, com uma soja a 200, 205, 210, né? Que remunerou extremamente bem. Exato. E permitiu para o produtor fazer algumas aventuras, né? Que a gente até achava naquele momento que não seria o mais prudente. Claro. Né? Nossos clientes fizeram. E nós já viemos agora de uma safra do ano passado de botar o pé no chão. Exato. E essa o que será, né? Vai valer quanto a soja? Vai ficar aí nos 130, 150 nesta margem? Vamos produzir quanto? Quanto por cento da área que nós temos própria e arrendada vamos plantar? Claro. Vai ser 70%, 80%? Com que produtividade? Então nós temos esse endividamento significativo, temos essas parcelas significativas a serem pagas. Corda no pescoço. Nós viemos daqui a pouco de 2 safras complicadas. Então, o que é o bom da rentabilidade? Se der o dobro da poupança, eu acho excelente. E na média dá mais, né, Ricardo? Claro. Dá mais porque o risco é muito grande, porque o capital imobilizado é muito grande. Eu vejo assim como um dos principais gargalos é justamente esse, é tu não ter um controle das despesas e das receitas, né, dentro da propriedade. Isso daí, obviamente, quando tu tem uma super safra como a gente teve em 2020 e 2021, onde a gente tinha um preço fora da curva, uma produtividade boa, considerada boa, e um custo baixíssimo. A gente tinha lavouras custando 16, 17 sacos de soja por hectare. Aquele ano a gente teve rentabilidades assim fora da curva, mas totalmente. Rentabilidades de falar de 300%, é uma coisa que nem a melhor aplicação, talvez Bitcoin, não sei, daria isso daí, algo fora da curva. Então aquilo tudo gerou aquela bolha, né? E a gente via, tinha um vídeo correndo muito, eu me lembro daquela época, do Antônio da Luz, que é o economista da Farsuna, e ele falando que aquele era o ano do produtor começar a quebrar, né? Sim. E a gente vem aí da terceira safra após essa bolha, e a gente está vendo, cara, o produtor patinando muitas vezes, né? Então alguma coisa que a mim preocupa muito é justamente dosar esse fator aí capital, né? Tu tem muitas vezes aquele boom e tu não consegue dosar para imaginar como é que isso vai ser para os próximos anos, né? E a gente vem de 2 anos ruins depois dessa bolha, digamos assim, e agora essa safra um tanto, para alguns desastrosa, para outras está sendo boa. A gente imagina hoje comprando insumos e pagando insumos com soja 140, 135, e se espera uma produtividade razoável, com vender soja aí a 160, 170, se confirmar essa quebra de safra aí no centro do país. Então, tem-se a expectativa para essa safra, segundo os estudos aqui que a gente compartilha, de rentabilidades aí de 25%, talvez 28%. Dobro da poupança, um pouco mais, né, Ricardo? Então, assim, o que eu vejo hoje, se eu for investir um dinheiro meu, eu não tenho, fora do agronegócio, uma possibilidade dessas. E aí é que entra, eu acho que o grande segredo, né? Para te chegar, um exemplo básico aí, uma lavoura de soja produzindo 40 e tu tendo um custo de 30, a gente está falando aí de uma rentabilidade de 25%. Excelente. É fácil, entre aspas, né? Existem fatores
que a gente não controla, como o clima. Existem fatores que a gente... clima e preço. Tu dizer que quer 200 na soja é sonhar. Tu dizer que quer que chova amanhã Então, esses fatores não controla. E existem fatores que a gente controla, que é o custo. Então, esse custo, tranquilamente, tu tem domínio sobre ele. E tu sabe, Ricardo, um parênteses aí na conversa, e tu sabe que quem faz isso muito bem geralmente é as esposas em casa, né? Eu digo, o produtor não tem o perfil de ficar anotando, chegar de tardezinha anotando. Sim. E nossos gerenciais, a nossa surpresa é que geralmente quem deita e rola nessa parte gerencial aí de cobrar as notas e de ir lançando os custos numa folha de caderno que seja, né? Para nos passar. As mulheres, elas são organizadas nisso daí, elas têm um potencial, Claro. Elas desenvolvem isso daí muito melhor que nós chegamos geralmente tardezinha em casa, né? E já não estão preocupados com o produto que tem que comprar, com o colheu, não colheu, choveu, não choveu. Enquanto isso, as esposas, as filhas dos produtores estão fazendo esse trabalho aí com excelência. Né? Exatamente, exato. Isso a gente nota bastante mesmo. Né? E dentre esses fatores, conforme a gente está conversando, é o tipo de coisa assim, que eu não consigo entender o porquê do produtor não querer saber o seu custo, sabe? Qual é a dificuldade? Me ajuda nesse raciocínio. Por que ele não quer saber o custo? Eu não consigo entender isso. A gente, né, Ricardo, já acompanhou bastante as minhas apresentações em grupo de produtores e coisa. E é uma coisa de norte a sul do país. O produtor não se reúne para dizer: esse ano me sobrou 3 mil por hectares. Ele se reúne para dizer: esse ano eu produzi 73 sacos por hectare. Não é bom, eles me perguntam, eu digo, não sei, se eu não sei quanto é que tu gastou para produzir. Claro. Né? Então 73 é bom, se eu gastar 50, 40, 45 é excelente. Exato. Mas se eu produzir 73 a um custo de 70 sacas, e daqui a pouco meu vizinho produziu 60 a um custo de 50, Sim. ele produziu bem menos do que eu e está ganhando mais. Então, né? Eu digo, a gente vive não é de altas produções, a gente vive do que sobra, do que sobra desse negócio que a gente tem que viver, que a gente tem que trocar de carro, que a gente tem que fazer a festa, tem que ir pra praia, comprar campo. É do que sobra desse negócio, não é de quanto se produziu. E o produtor é nível de regra de norte a sul do país. Se junta para dizer assim, mas o bom ali é o fulano, ele produziu tanto por hectare. E eu digo, olha, não é querer frustrar a observação de vocês, mas o que produziu por hectare não me diz nada. Eu não sei quanto que ele gasta, o que ele faz para produzir isso daí. Claro. Né? Eu gostaria que a conversa dos produtores fosse aqui. Olha, me sobrou 10 por hectare, olha, me sobrou 15, me sobrou 5. Essa que eu gostaria que fosse a conversa do produtor. Claro, né? claro. Tem esse fator aí de não saber, não querer e visualizar sempre a produtividade, ou muitas vezes a produção, né? Sim. Às vezes tu diz, pô, o cara produz 50 mil sacos. Não te deu informação nenhuma, né, cara? Isso é bom, é ruim, eu não sei qual é o custo dele, não tem como tu chegar nessa informação da rentabilidade, né? E outra coisa que eu chamo a atenção é justamente tu produzir, um exemplo, custar 30 sacos com uma soja a um preço baixo. Então tu tem lá um custo, um exemplo hoje de 30 sacos a 140, 4 mil e poucos reais, e tu conseguir faturar esse produto que tu tem lá na frente a um preço maior. Então não é 10 sacos que está te sobrando. É transformar esse valor dos 30 sacos em reais. Transformar esse valor dos 40 sacos em reais. E aí sim tu trabalhar essa rentabilidade. Porque o preço não é fixo. Não. Tu não manda no preço da commodity. Então, mas assim, dentro disso que a gente... Desculpa até te cortar aqui. Mas dentro disso que a gente está falando, eu volto a te questionar assim. Essa falta de organização dos custos... Tu correlaciona isso com a alta rentabilidade com o agronegócio? Ele te dá essa margem para te ser um tanto relapso com teus custos ou não? A gente sempre disse que dava, né, Ricardo? Mas hoje eu não saberia dizer se dá tanto, porque é questão do endividamento, né? Claro. Às vezes a gente vislumbra e olha aquele produtor, o tipo de vida que ele leva, né? Ele diz, mas aquele cara tá faturando um monte com soja, tá sobrando dinheiro com a soja, tá sobrando dinheiro. Mas aí tu não tem acesso à informação do banco. E muitas vezes tu te surpreende negativamente quando tu vê o tamanho da área que esse cara planta e o grau de endividamento, né? Quanto ele tem para pagar de parcela de banco, né?
E é que a gente que nós estávamos comentando no começo lá, né? E quanto está desvalorizando. Tem até um amigo meu que fala, né? Ferro é complicado. E realmente o ferro é complicado. Ele desvaloriza muito rápido, né? Então, nós tivemos, em parênteses, nós tivemos um caso de safras atrás que o trator valorizou, que a colheitadeira valorizou. Mas isso não é a regra. A regra é uma grande desvalorização desses bens, né? Exato. Então, eu vejo muitas vezes um produtor com um trator bom, uma colheitadeira boa, uma plantadeira boa, não aumentou a área e vai no banco se endividar para pegar um trator mais potente, para pegar uma colheitadeira mais potente, comprar uma segunda colheitadeira. Mas por quê? Claro. Qual é né? O intuito. Qual é o intuito disso? Então, eu acho que é uma questão muito mais cultural e, sem dúvida, eu digo que a maioria dos produtores, né? E onde eu me coloco como um produtor, mas eu vejo assim, que a maioria dos produtores provavelmente, se estivessem no meio urbano, estariam com sérios problemas financeiros, porque não sabem estoque, né? Não tem, a gente tem produtores que não sabem a parcela que tem para pagar nos próximos 4 meses. Exato. Daqui a pouco chega uma parcela, tem que pagar daqui a 20 dias, tem que pagar uma parcela e liga lá pro Ricardo, como é que nós podíamos fazer? Tem uma parcela do banco para pagar daqui a 20 dias. Então nós temos um nível de descontrole, descompasso de receitas e despesa, de fluxo de caixa tremendo, né? Claro. Às vezes tu vê o dinheiro tá sobrando na conta, tu foi lá e investiu numa coisa que tu não precisava, mas tu esqueceu que tinha que pagar o adubo daí a 60 dias. Exato. E aí às vezes tu vai lá no banco, já pega um rotativo, pega um cheque especial. Então nós somos carentes dessa informação, somos carentes desta gestão, né, Ricardo? Sim. E é uma questão cultural, mas já tem produtores se alertando para isso, tem produtores aqui no município vendo que isto é algo importante e até para um nível de transparência entre os membros do negócio também, né, Ricardo? Não só para minha tomada de decisão como gestor, como agricultor, mas para minha nora saber quanto é que eu estou gastando nesse negócio, para o meu filho que não trabalha no negócio saber se dá resultado ou não dá. Então nós temos muitas vezes temos uma família ligada nesse negócio, né? Mas e toda a família trabalha junto? Né? Então essa informação te traz uma clareza para ti, mas também te gera uma clareza entre os membros da tua família, desse negócio da qual eles fazem parte, né, Ricardo? E nesse mesmo questionamento, nessa mesma linha de raciocínio, tu acha que o fato, um exemplo, da parte contábil do governo estar apertando os produtores, isso aí, lógico, quando tu é multado, etc. e tal, isso vai te desfavorecer, mas isso não traria algum benefício organizacional para os clientes? Eles são obrigados a se organizar e muitas vezes a fazer essa gestão e esse gerencial das lavouras. O que a gente nota, né, Ricardo, é que o produtor ainda acha que ele é pequeno, né? Mas eu sou muito pequeno, minha receita é muito pequena. Mas aí tu pega, volta a falar do comércio local, quantas empresas, quantos comércios locais, né? Daqui do município, dos outros municípios da região faturam, né, por ano o que este pequeno produtor fatura. Quase nenhum. Né? E tem um nível de controle muito grande. E o nosso nível de controle cada vez vai aumentar mais. O Rio Grande do Sul ainda é um dos poucos estados que, por exemplo, não tem nota fiscal eletrônica obrigatória. Né? E vai ser, se eu não me engano, a partir de junho, nós somos obrigados a emitir nota fiscal eletrônica. Então nós temos essa possibilidade do talão que nos permite uma série de vantagens e benefícios com esse talão que vai terminar. Então é óbvio que a fiscalização vai aumentar, já aumentou, né? Já está autuando os produtores. Por quê? Porque hoje é onde está circulando o dinheiro significativo, é no agronegócio, não é na loja da cidade. Poucas lojas da cidade faturam o que o agro fatura. Mas não me sobra. Às vezes a gente conversa com o produtor nessa questão contábil, mas não me sobra. Tudo bem, o governo não está dizendo que te sobrou. Tu pode dizer para o governo que tu tem um prejuízo, que tu está investindo. E acumular para o próximo ano. Mas tu tem que ir lá prestar contas para o governo. Dizer assim, realmente eu faturei e eu tenho que fazer o que? A minha declaração de imposto de renda. Mas não é por sobrar. Eu posso declarar e posso ter um prejuízo de 100, 200, 300, 400 mil no meu negócio. Que foi um ano que eu investi em trator, investi em colheitadeira, investi em plantadeira. Né? Inclusive essa é uma estratégia muito utilizada, né? Que às vezes a gente não entende por que o produtor troca de maquinário e está explicado, né? Na verdade, tu gera uma despesa para poder abater. Se tu conhecer os números do teu negócio... Claro, mas aí tu tem que vir com o negócio... Então a gente tem também essa parceria, né, no escritório, né, Ricardo, com essa parte contábil, que a gente faz essa questão de chegar ali por setembro e outubro e já dar um panorama pro produtor, né? Olha,
Tu vai pagar imposto, não vai pagar imposto, tu tá disposto a pagar imposto, tu tá disposto a fazer investimento, o que tem para pagar, o que tu já pagou. Exato. Então a gente entrega todas as formas de gestão, né? Então gestão, hoje o produtor tem que ter gestão, ele tem que conhecer o negócio dele. Que é o que qualquer lojinha da cidade, não desmerecendo, mas ela conhece o número dela, né? Tu sabe que outra coisa que me preocupa, primeiro, uma coisa que me preocupa muito é essa falta de vontade do produtor conhecer o seu custo, tá? Outra coisa que me preocupa é o produtor não saber diferenciar o que são custos diretos e o que são custos indiretos, né? Tem custos, por exemplo, quando ele fala num parque de máquina, tu tem custo de depreciação, de garagem, de juros, de custo operacional, mão de obra, salários, enfim. Isso muitas vezes não é contabilizado no custo da lavoura ou não é rateado entre as atividades Juro de banco nunca, né? da propriedade. Não, isso é fato. Tu tem um custo de oportunidade do teu dinheiro que está empatado, né? Seja em terra, seja em maquinário, enfim, e muitas vezes isso é desconsiderado. Mas outra coisa que me preocupa muito é o fato do produtor não ter, por exemplo, o seu prolabore. Ele vai lá e sangra o caixa quando ele precisa ou quando ele acha que precisa. E não há aquela, olha, o teu salário é esse, o teu papel dentro da propriedade é esse, o teu salário é esse, e tu vai ser remunerado pelo teu esforço. Por isso aqui. E pelo resultado do negócio. Pelo resultado, lógico. Porque eu já presenciei em diversos casos, inclusive aqui em Canguçu, né? Do produtor chegar e dizer assim, meu custo de vida mensal é tanto e é esse meu prolabore. Né? E eu digo, tudo bem, só que eu quero que tu saiba que teu prolabore não é esse mais tantos por cento, que é o dinheiro que tu tá pagando lá do banco. Claro. Tu tem que ter essa noção, porque o que eu digo? Olha, olhando teus números, o teu negócio não sobra, dividindo por 12, vai fazer uma reteada por mês, o teu negócio não está sobrando isso que tu tá reteando do caixa. Claro. Então, se tu tá conseguindo retirar esse dinheiro do caixa e o teu negócio não tá te dando esse dinheiro tá saindo da onde? Do banco. Então, eles vão botar mais 11, 12% em cima desse teu prolabore. É um negócio bom, né, Ricardo? É um negócio que te dá um resultado tão bom que te permite alguns níveis de amadorismo. Claro. Mas fica o alerta, né? Nós temos que estar alerta porque 2 safras, uma safra bem complicada. Complicado mesmo. E essa, né, vamos só rezar que a gente consiga, todos os produtores consigam plantar as áreas planejadas e que pelo menos na colheita nós tenhamos uma trégua, né? Exatamente. Então, mas temos que melhorar a gestão. Gestão. E não é algo extremamente mirabolante, não é nada difícil, nada que não esteja ao alcance de pequenos, médios produtores. Bem pelo contrário, é uma coisa que está acesso a todo mundo. E para ver se a questão, né, de nível de endividamento, ver se o negócio é capaz de remunerar como ele acha que está remunerando, né? A gente tem projetos também de desalavancagem, né? Ver como é que o produtor faz esse processo de desalavancagem. Eu devo tantos milhões no banco, como é que eu podia fazer para pagar isso daí? Vou vender alguma coisa, não vou vender? O que eu tenho que tem liquidez na minha propriedade? Então, essas informações é simples, dá para a gente construir junto. E o produtor tem elas dentro de casa. Só está em querer começar, né, Ricardo? Claro. Isso daí é uma coisa que, como eu te digo, assim, preocupa, às vezes chateia, às vezes te aborrece e te confesso assim, cansa. Tu vai falando e parece que muitas vezes que entra num ouvido sai no outro, né? E o negócio só aperta quando o dinheiro aperta também, né? Tem esse lado negativo aí, né? Eu estava fazendo um exercício aqui. O ano passado a gente tinha um custo aproximado aí de R$6.200, R$6.300 de lavoura, né? Isso falando juros de banco, custo de alavancagem, operações, defensivos, semente, arrendamento, etc. Enfim, então aproximado. Isso daí tinha, se tu dividir por 180, que era mais ou menos o preço da soja na hora da compra dos insumos, te daria aí um custo de 34, 33 sacos. Tá? Hoje, esse ano, ou melhor, ano passado, como não houve essa trava do preço da soja, e a soja veio a 128, 130 na colheita, a gente teve custos, por exemplo, de 49 sacos por hectare. E o produtor colhendo muitas vezes 18, 20. Então assim, ficou devendo bastante, cara, bastante. Então, tem a dívida do ano passado, que ele prorrogou. Tem a alavancagem desse ano, que os juros
foi mais alto, a troca de governo, etc. Enfim, e tal. Tem casos aí, como eu te falei, de juros de 27% com seguro, enfim. Mas a gente tem um cenário positivo esse ano, ao meu ver, que é justamente o contrário do ano passado. Então a gente estava até pouco tempo atrás, dentro da consultoria de mercado, orientando o produtor a fazer contrato a 140 na soja para travar o seu custo de produção, que hoje está em 4.400, 4.500, com todos esses custos que eu descrevi antes. Mas tu dividir isso aí por R$ 140, vai te dar esses seus 33, 34, o mesmo custo em sacos do ano passado. Sim. Só que a gente tem uma expectativa, com todo esse cenário de clima, enfim, de chegar lá na colheita e ter soja valendo mais do que hoje. Então, provavelmente, a gente tem um cenário contrário do que a gente teve o ano passado. Se especula muito, né, Ricardo? Eu digo assim, falar de soja é desafiador para o mundo inteiro. Claro. Falar de soja é desafiador. Para nós não é diferente, nem Exato. nós nos arriscamos, né? Exato. Mas a gente parece para nós, né, que o mundo não está precificando, não está botando na balança uma significativa quebra que eu acho que nós teremos praticamente em todo o Brasil, né? Exato. Nós temos relato do Paraná, do Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Exato. né? Rio Grande do Sul, com, sei lá, 70%, 80% da área plantada, muitas áreas deixaram de ser plantadas, Exato. 2, 3 replantios. Então me parece que o mundo não botou isso na balança. Então eu acredito também que por isso daí que tu prevê também que tem a possibilidade boa de chuva, porque o mundo ainda fala em super safra, né? Eu vou te dizer, cara, nós vamos faturar aí, fazer uma... Como é que se chama? Um exercício? Não, pra frente... Futurista? Fugiu o nome agora. Mas nós vamos faturar 7 mil e pouco aí por hectare, se Deus quiser, com um custo de 4, e vai nos sobrar aí uns 3 mil e pouco. Tu vai ver só uma coisa. Dentro da minha experiência, é isso que eu... Então, né, Ricardo, então, é um negócio que remunera muito bem. Claro. Né? E aí, permite eu ser mais amador. Aí tu calcula a rentabilidade que vai dar isso daí. E vai chegar assim, ó, na pergunta que eu quero te fazer, cara. O que fazer com essa grana que vai sobrar? Tu paga o banco, tu paga a dívida, tu troca de carro. Ricardo, eu sempre... Tu paga se tu tiver, Felipe, né? Imposto de renda. O que eu acho mais interessante? Esse Sempre não que tem sobra algum capital, tu compra a terra. No teu fator de produção. Não precisa comprar a terra, investe no teu fator de produção. Muitas vezes tu tá com uma terra que teria um potencial de produzir 70 sacos e tu vem produzindo 30 nela. Por quê? Porque tu não investiu no calcário, tu não investiu no fósforo. Tinha que botar 7 sacos de adubo. Eu botei 3 na linha. Exato. Então, se tu investir... os produtores mais bem-sucedidos que eu atendi, todos eles tinham o mesmo problema. Eles não tinham mais o que investir em correção de acidez, em fósforo e em potássio. Claro. Cada vez ficaram mais problema, cada vez tinham mais receita, cada vez tinham mais resultado. Claro. Porque eles investiam no fator de produção, que é o fator terra. Então, eu vejo assim, sempre que a gente pode investir no fator de produção, que é o fator terra, o investimento é por aí. Não corta no calcário, não corta no adubo, corta nas outras coisas, mas não corta nisso daí, que está diretamente relacionado ao teu fator de produção. Tá, e aí eu vou te fazer outra provocação. Serve esse teu conselho para áreas arrendadas ou só áreas próprias? Eu vejo que é um arrendamento de quantos anos eu estou entregando. Perfeito. É um arrendamento em começo. Não adianta também, porque é uma área arrendada, eu não botar nada nela. Tá, então tu vai gastar energia, tu vai gastar tempo, tu vai comprar às vezes um trator mais potente porque tu arrendou mais uma área, tu aumentou a plantadeira porque tu arrendou a área, e daqui a pouco tu só vai tirar dela. É uma área que tu poderia... Vai ter que fazer conta, né, Ricardo? É uma área que eu poderia produzir 60, mas eu investi 15 e estou produzindo 30. Ou é uma área que eu poderia produzir 60 e investi 20. Claro. Então, é o que me sobra, né? Então, muitas vezes é interessante tu investir pesado em áreas arrendadas. Porque se tem potencial de produzir nesta área, claro. Se tu tem um arrendamento longo, tu tá no primeiro, segundo, terceiro ano desse arrendamento, permite que no último ano, no penúltimo ano, tu desacelere o investimento nesta área e continue produzindo bem, porque tu investiu lá no início, né? Tu sabe que compartilhando contigo isso aí, quando a gente começou a fomentar a agricultura de precisão na região, a gente viu uma restrição muito grande por parte dos produtores, né? Por não ter equipamento, enfim. Se buscou várias empresas, se
conseguiu desenvolver um método de uma taxa simplificada, onde tu faz um grid maior, enfim. E engraçado como inverteu isso daí, né? Hoje tem clientes que usam a agricultura de precisão, que é essa melhoria em solo que tu está te referindo, para renegociar arrendamento, cara. Para estender prazo de arrendamento. Então é assim, ó, eu te arrendo a área por mais 3 anos. Não, eu vou te arrendar por mais 5 anos e vou entrar com a agricultura de precisão. Qual a vantagem pro proprietário? Pô, tá cuidando da terra, o meu bem está sendo valorizado, daqui a 5 anos eu vou ter uma terra melhor do que está hoje, mais corrigida. Qual é a vantagem pro arrendatário? Ele tem segurança no negócio. Então ele sabe que por mais 5 anos, por exemplo, ele tem um potencial de produção muito exato, mais significativo, exato. né? Cara, e o que a gente vê, até tem uns números aqui que eu trouxe, teve casos se adubando com a olho, ou digamos, com uma análise simples, ele teria um custo de R$712, tá? E quando tu entra com a agricultura de precisão, veio para R$354. Então estou falando de uma economia aí de 350 praticamente reais por hectare. Por ser mais assertivo. Metade, né? por ser mais assertivo. Quanto custou isso daqui? Cara, é só tu querer usar a cabeça. Teve um caso de um cliente, por exemplo, tinha aquela cultura, o cloreto, 3 sacos por hectare, 3 sacos por hectare. Nós iríamos utilizar 189 bags, 189 toneladas na propriedade. Entramos com a agricultura de precisão, veio para 9, porque nós não temos essa deficiência de potássio. E muitas vezes a gente está jogando ali um sal, numa questão de seca, vai te prejudicar mais ainda. Então, veio para 9. Nesse caso, a gente está falando num cliente que poupou, na época, o cloreto 6.000, 6.500, 6.400, poupou R$1 milhão, cara. 1 milhão, tu entende? O que é tu entregar isso daí de resultado pro cara? O que se fez? Sim, por ser mais assertivo. Exato. E passou a ser assertivo. E vai de encontro ao que tu está falando, que é melhoria de solo, é querer trabalhar isso daí da forma correta. Sim, então... e quem é que não tem essa necessidade? Quem é que não precisa disso? Ah, eu sou muito pequeno, não preciso, tu precisa. Eu sou médio, cara, eu preciso também. É uma dificuldade muito grande, muito grande. Cara, tu jogar um adubo no solo lá, tu não enxerga mais o adubo, né? Foi embora, né? Mas, diferente do maquinário de um touro, de um carneiro lá, tu tá vendo o animal ou tá vendo o implemento. A vantagem, né, Ricardo, cara, assim, quando o pessoal começa a trabalhar com agricultura de precisão, começa a trabalhar com gestão, é o boca a boca, né? Porque tu começa a ver assim, ó, pô, eu sou vizinho, meu vizinho produziu bem mais que eu, o que ele fez? Ele trabalhou com agricultura de precisão. Exato. Ele investiu numa informação qualificada, né? Termina a conversa de boteco, né? Eu produzi tanto, tu produziu tanto, aí tu pergunta quanto é que custa e o cara... Fica aquele grilinho no fundo, assim, né? E as próprias famílias que a gente entrega essa análise técnica e econômica, né, Ricardo? A gratificação da família de conhecer o negócio, né? Aquele filho que não está inserido ali no meio ambiente, essa informação. Tu vê que a tua lavoura de soja é diferente. Tu tem uma série de vantagens imensuráveis nesse negócio quando tu começa a profissionalizar mais ele, né? Claro, Ricardo? claro. Algo imensurável, pode-se dizer. Bem isso. Foi muito gratificante passar esse tempo aqui contigo e a gente trocar essas informações. Espero que os nossos amigos tenham gostado, né? E como é que a gente faz para evoluir? Onde é que te acha? Como é que a gente pode voltar a conversar? Quem tiver interesse em fazer um planejamento financeiro, uma gestão, acompanhar esses custos, como é que funciona, enfim? Ricardo... Também te agradeço ao convite, né? Sempre é muito importante, é sempre muito gratificante falar sobre o agro, né? Falar sobre essas coisas que nos geram inquietude, né? Nos geram preocupação como produtores e como pessoas que dão assessoria, né? Claro. Para o meio rural. É muito importante, muito gratificante para a gente falar. Então nunca é cansativo, nunca é penoso para a gente, né? Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de gestão, a gente fala com alegria e com satisfação, né? E a gente na Agro Rural, né, Ricardo? Sempre que o produtor tiver essa dúvida, vai ali, nos procura na Agro Rural. Se a gente não estivermos presente ali no momento, vai ficar o nome anotado ali. E o pessoal vai estar nos passando o contato e nós vamos estar estabelecendo uma reunião prévia para entender esse negócio e ver
no que a gente pode melhorar, que tipo de gestão esse produtor busca, né? Porque assim como nós temos produtores, nós temos só essa análise técnica e econômica, Claro. já temos também famílias da qual a demanda um pé no barro nosso também, além da gestão, Claro. trabalhar toda a parte produtiva, de auxílio nessa parte produtiva dentro da propriedade. Exato. Então não existe uma receita de bolo da informação que a gente leva, né? Existe a demanda do produtor e nós, por sermos uma equipe, né, que tem diversos braços, tem mais especializado em determinado assunto, mais especializado no outro, então a gente acaba se complementando, né? Perfeito. E sempre querendo levar essa melhor informação para o produtor. Então a Agro Rural está na esquina da rodoviária ali, né, Ricardo? Exato. O pessoal pode estar nos procurando e mais uma vez me coloco à disposição. Agradeço a ti, a Agro Rural, da qual a gente trabalha, a gente faz parte, e dizer que falar de gestão mais uma vez e falar de produtor rural e tentar tirar o produtor rural da zona de conforto nesse negócio que é bom, é muito bom esse negócio, mas tem alguns gargalos que a gente pode ser mais assertivos e pode melhorar. Claro. É sempre para nós gratificante. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade aí. Perfeito, a gente agradece, Felipe, e fica à disposição. O Legado Agro, pessoal, ele foi criado justamente para que a gente possa transmitir esses conhecimentos e principalmente, mas principalmente, provocar o produtor a sair dessa zona de conforto, né? Então, sempre que precisarem, tiverem dúvidas, sugestões, críticas, a gente está aberto. A Agro Rural está na rua General Câmara, 1196, sala 3, na esquina da rodoviária, antiga CE. O telefone ali é o 999-990150. Então, qualquer coisa que precisarem nesse sentido, a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez, em nome da Legado Agro, que é o podcast oficial aí da Agro Rural.